Bom, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre alguns possíveis problemas que eu estou percebendo que podem ocorrer após a entrada em vigor, né, das autuações com relação à avaliação dos riscos psicossociais dentro do PGR das empresas. Aí eu sei que você quer ir logo para o conteúdo desse vídeo, mas deixa eu me apresentar rapidamente se você ainda não me conhece. Meu nome é Alessandro, eu sou técnico e engenheiro de segurança do trabalho e atuo na área de SST desde 2011 e sou seu amigo consultor aqui na EDL. Se você gostar desse vídeo, peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe o like para ajudar o YouTube a recomendar o nosso conteúdo para mais pessoas. Agora, vamos lá para o conteúdo do vídeo. No final do ano passado, teve uma discussão, né, sobre se postergava por mais um ano ou não a entrada em vigor, né, da obrigatoriedade e da possível fiscalização dessa obrigatoriedade da avaliação dos fatores de risco psicossociais dentro do PGR das empresas, mas que até o momento não chegou-se a uma definição se iria postergar mais uma vez, porque lembrando que esse item entraria no texto novo da NR1 a partir de maio do ano passado, 2025, mas aí a CTTP decidiu postergar no Ministério do Trabalho, por conta dessas discussões aí na CTTP, decidiu postergar para maio de 2026, esse ano, 26 de maio de 2026, se não me engano. Mas, depois disso, ainda a parte representante dos empregadores solicitaram uma nova postergação, que até o momento não foi aprovada, porque tanto na comissão tripartite, tanto a representação dos empregados quanto a representação do governo se mostrou não muito favorável a essa nova postergação, tá bom? Então, o que a gente tem até o momento de fato é que essa exigência, esse item no texto da NR1 entra em vigor a partir de maio desse ano, 2026, então as empresas já podem, a partir desse momento, serem fiscalizadas e autuadas com relação a essas avaliações dos fatores de risco psicossociais dentro do PGR da empresa, tá certo? Mas eu vou mostrar aqui na minha tela a matéria que saiu da revista Proteção ano passado, né, onde a representação dos empregadores solicitava a nova postergação. A matéria que eu estava me referindo é essa daqui: empregadores pedem novo adiamento da entrada em vigor dos riscos psicossociais no GRO. Essa matéria já tem um tempo, foi de 19 de dezembro de 2025, né, finalzinho do ano passado, e aí ela é bem extensa aqui. Eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição do vídeo, desse vídeo, para se você quiser ver ela na íntegra, mas aqui tá mencionando, né, que a solicitação, né, tá mostrando os argumentos, né, da comissão representante dos empregadores que solicitou essa postergação, por que eles argumentam que é necessária, né, eles informam que devido ainda as empresas não estarem preparadas, e eu acredito que realmente a maioria das empresas no Brasil, principalmente as pequenas e médias, realmente não estão, de fato, bem preparadas para fazer esse gerenciamento, não só fazer a avaliação, que é um ponto, mas também, depois dessa avaliação, fazer esse gerenciamento, né, desses fatores de riscos psicossociais de forma efetiva dentro do GRO, né, do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais da empresa. E aí eles argumentam também que isso pode gerar uma insegurança jurídica, autuações indevidas, enfim, tem toda a argumentação deles aqui, e a parte dos trabalhadores aqui e do governo, né, que embora não tenha se manifestado aqui a posição do governo aqui na reportagem da revista Proteção, até o momento da publicação dessa reportagem aqui, a comissão não tinha encaminhado um posicionamento oficial, né, a parte representante do governo, mas a gente sabe que alguns comentários, né, de auditores fiscais posteriores a essa notícia aqui mostravam que também o governo não se mostrou muito aberto a aceitar essa nova postergação, né? E os trabalhadores, a parte representante dos trabalhadores, completamente contrários à nova postergação da entrada em vigor da obrigatoriedade da avaliação e do gerenciamento dos riscos, dos fatores de risco psicossociais dentro do PGR e dentro do GRO das empresas. Esse guia foi lançado, esse guia aqui já foi lançado até antes da publicação daquela
matéria que eu te mostrei agora há pouco, que é um guia que eu acredito que o pessoal da segurança do trabalho aí já viu, e o Ministério do Trabalho ficou de lançar, isso aqui é um guia orientativo, né? Mas eles ficaram de lançar, inclusive na matéria aqui, eu mostrei, até o representante aqui da Comissão dos Trabalhadores afirma isso, que foi estabelecido um grupo de trabalho para discutir melhor o tema e, inclusive, subsidiar a criação desse manual e tudo, mas que até o momento não foi criado. E até onde eu sei também, não foi disponibilizado ainda um manual de implementação, né? Que foi o que o Ministério do Trabalho se comprometeu a elaborar e disponibilizar aí ao público geral. Até o momento que a gente tem esse guia orientativo, né? Que ele elucida algumas questões, algumas perguntas que são bastante pertinentes, mas um manual mais claro e objetivo sobre como implementar isso nas empresas, principalmente no caso das empresas pequenas e médias, que são aquelas que às vezes não possuem SESMIT, tem poucos recursos para contratar empresas terceirizadas, especializadas em fazer esse tipo de avaliação e implementação. Então, esse manual seria útil principalmente para essa categoria de empresas. Mas até o momento esse manual não saiu, mas o que de fato a gente tem, eu até coloquei aqui no chat GPT, né? Hoje muita gente utiliza o chat GPT, e é uma ferramenta que a gente não pode confiar 100%, claro, tem que ter a curadoria ali do especialista, tem que usar com sabedoria e com prudência, mas como ele consegue filtrar, né, muitas informações que estão disponíveis aí na web geral, eu coloquei aqui a pergunta para o chat, né, se o Ministério do Trabalho já havia publicado um manual sobre a aplicação dos fatores de risco psicossociais no PGR, como foi prometido no ano de 2025, e o chat fez a busca dele aí na web, e realmente respondeu que não foi ainda publicado um manual oficial, né? Apenas o guia, que é esse guia aqui que eu acabei de mostrar aqui para você, está disponível. Eu posso deixar o link dele aqui também na descrição do vídeo, para caso você não tenha visto ainda. Mas o manual realmente, até onde eu sei, se você até já encontrou aí esse manual do Ministério do Trabalho, e eu ainda não consegui encontrá-lo, pode até deixar aqui nos comentários desse vídeo, mas até o momento onde eu sei, esse manual não foi, o próprio ChatGPT aqui tá confirmando isso, não foi publicado oficialmente ainda, tá? Seria algo que seria interessante se fosse publicado antes de maio desse ano, porque algumas outras dúvidas que ainda pairam, mesmo depois do guia já ter sido lançado, poderiam ser respondidas através da consulta desse manual, né? Mas, enfim, dado essa introdução aí, voltando aos principais problemas que eu tenho observado que podem ocorrer na avaliação desses fatores de risco psicossociais dentro do PGR das empresas, o primeiro problema que eu tenho observado é a avaliação errada ou avaliação deficiente. Errada em que sentido? Porque eu tenho observado, tem muitas empresas, claro, o mercado, quando se tem uma exigência nova, é comum e é perfeitamente aceitável, eu não sou contra isso, o mercado se mobilizar, né, as empresas, os prestadores de serviço, se mobilizarem para oferecer recursos e soluções para esses problemas, né, para essas dificuldades e para essa nova exigência. É comum. Porém, o que eu tenho observado é que muitas soluções que estão sendo apresentadas aí no mercado são soluções que ou foram elaboradas ou estão sendo disponibilizadas por pessoas sem um pleno conhecimento, né, da área, ou então com conhecimento apenas de uma vertente, porque assim como foi com o e-social, eu acredito que a avaliação de fatores psicossociais depende aí de uma atuação conjunta, né? Eu acho que uma área só não consegue avaliar, mas o ideal, na minha concepção, seria que a área de medicina do trabalho, junto com a área de engenharia de segurança do trabalho e também com a área de psicologia do trabalho, estivessem aliadas para desenvolver a solução que, de fato, efetivamente consiga não só avaliar de forma precisa os agentes de riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho, mas também fornecer medidas de ações para gerenciar esses possíveis riscos que forem levantados na avaliação dos fatores de riscos.
dentro do PGR. Então, acredito que algumas soluções que são, não tenho nada contra, tá? Mas que são apresentadas, por exemplo, somente por empresas de psicologia, consultórios de psicologia, ou só por empresas de contabilidade, ou até mesmo só por empresas de consultoria em segurança do trabalho, mas sem um especialista em ergonomia, em psicologia do trabalho por trás no desenvolvimento dessa solução, dessas ferramentas, pode acabar não sendo a ferramenta mais eficaz para avaliação e principalmente para o gerenciamento desses fatores de risco dentro do ambiente de trabalho. Tá bom? Então, acho que esse seria talvez o principal problema aí que eu observo. Outro problema é a pessoa, né, da empresa utilizar uma ferramenta que ela foi apresentada a ela pela internet, que chegou ao conhecimento dela pela web e que ela pensa, está segura, né, de que faz uma correta avaliação, mas apenas vai se basear somente na percepção dos trabalhadores com relação ao estresse no trabalho, a cargas de trabalho, mesmo que se use metodologias validadas aí na área de ergonomia, mas se esse levantamento, né, se essa avaliação de riscos, de fatores de risco psicossociais for baseada apenas na percepção dos trabalhadores, a empresa pode dar um tiro no pé, porque, por exemplo, vamos supor que pegue uma empresa onde a maioria dos trabalhadores estejam descontentes de forma geral com a organização, né? Com N fatores ali de descontentamentos com a organização, esses trabalhadores, essa avaliação pode acabar sendo enviesada a trazer uma percepção da empresa que nem sempre vai ser a percepção de todas as pessoas, mas pode ser do coletivo, da maioria desses trabalhadores, e pode enviesar a avaliação dos fatores de riscos, mostrar um resultado que, se não houver, por exemplo, uma curadoria de um especialista em ergonomia, em segurança do trabalho, para, de fato, ter uma ótica de levar em consideração o próprio ambiente, as próprias exigências, porque esses fatores de risco psicossociais estão muito ligados à organização do trabalho, né, de como o trabalho é organizado. Se não tiver esse outro contraponto aí, que é feito normalmente, não só utilizando a percepção dos trabalhadores, preenchendo formulário, ou checklists, ou em rodas de workshop e pegando a percepção desses trabalhadores, mas também pela observação de como o trabalho é feito, como a comunicação acontece, como é estruturado e as condições de processos de trabalho, de condições dos trabalhadores realizarem as suas atividades é feita, né? Se isso também não for avaliado, pode ser que, baseada apenas na percepção dos trabalhadores, essa avaliação de fatores de riscos de níveis elevados, né, de fatores de risco psicossociais no ambiente de trabalho, mas que, na verdade, foi apenas uma percepção coletiva ali da maioria dos trabalhadores que estão descontentes com a empresa, que estão descontentes com a chefia, com a liderança. Claro que saber isso também é importante. Então, acredito que o ideal seria ter uma ferramenta que consiga trazer a observação de um profissional, que seja de psicologia do trabalho, de ergonomia ou de engenharia de segurança do trabalho, sobre os processos de como a organização estabelece os seus processos mesmos de trabalho, e também, claro, coletar aí, através de uma ferramenta, de preferência, utilizando uma metodologia aí ergonômica validada já no mercado, para captar também a percepção dos trabalhadores sobre cargas de estresse, ritmo de trabalho, comunicação entre liderados, liderança e entre os seus colegas, todo esse arcabouço que também é importante para fazer uma avaliação, mas que não é o único fator preponderante para poder avaliar a presença ou não de agentes de riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho. Então, acho que dois dos principais problemas que eu observo que pode ser gerado é isso, a empresa usar uma ferramenta, um recurso que apenas avalie a concepção dos trabalhadores acerca do seu trabalho, ou avaliar apenas com a ótica do profissional sobre
como o trabalho é estruturado ali dentro daquela empresa, que às vezes o consultor realmente não tem muito tempo e não tem tanto conhecimento, nem vai ter tanto acesso aos métodos de trabalho, porque a empresa não vai abrir isso para ele, ou porque ele vai ter pouco tempo de visita ali na empresa para poder estabelecer isso. Então, se basear somente em um critério ou outro critério, pode deixar essa avaliação deficiente, ou pior ainda, é utilizar ferramentas que a empresa, que foram estruturadas por profissionais que não entendem direito dessa complexidade, que é a avaliação de fatores psicossociais dentro do ambiente de trabalho, e a empresa acabar utilizando aquele recurso e, no final, a avaliação não foi uma avaliação eficiente, né, que pode, inclusive, até prejudicar, e isso estando dentro do PGR da empresa, pode até prejudicá-la em possíveis ações judiciais. Então, eu acredito que realmente é um tema bastante complexo, que a maioria das empresas, e até nós profissionais da área de SST, temos muita dificuldade em implementar isso na prática. Então, acho que precisa de mais tempo, né, e de prática mesmo, de atuação, para que a gente consiga chegar no ponto ótimo, né, de avaliação e também de gestão desses fatores dentro do PGR e do GRO das empresas. Porém, eu acredito que não vai ser postergado mais uma vez. Eu acredito que entra em vigor realmente o item do texto em maio desse ano, como já está programado, mas eu tenho a absoluta certeza que realmente ainda a gente tem muito que avançar nessa discussão e também no compartilhamento, né, de técnicas que possam avaliar de forma efetiva e também, depois da avaliação, fazer uma gestão mais efetiva desses fatores de risco psicossociais no ambiente de trabalho, que a gente sabe que tem adoecido muita gente e é um tema realmente importante e oportuno de ser tratado, tá? A EDL Segurança do Trabalho tem investido em capacitação, em aquisição de ferramentas, e hoje a gente tem já 2 ferramentas que a gente vai utilizar para fazer a avaliação desses fatores, né, das empresas clientes que queiram fazer essa avaliação conosco, que é utilizando aí o que eu falei, que eu acredito que seja o mais ideal, utilizando ferramentas, né, que garantam o anonimato, que seja respaldada por metodologia de avaliação ergonômica já validada no mercado, para pegar a percepção dos trabalhadores com relação ao seu trabalho, com relação à sua carga de trabalho, comunicação, enfim, esses aspectos, e também baseado em um checklist, em uma ferramenta voltada para conduzir a observação técnica do profissional especialista que vai fazer essa avaliação dos fatores de risco psicossociais relacionado à organização do trabalho dentro de cada empresa. Então, a gente quer aliar esses dois pilares para trazer uma solução que seja mais efetiva, que diminua a subjetividade, mas que também garanta a segurança jurídica do processo de avaliação e também nas medidas de ação para o gerenciamento desses fatores de risco posterior à avaliação e inclusão deles dentro do PGR das empresas. Então, esse é o nosso objetivo e é o que a gente tem buscado fazer, né, e o caminho que a gente tem buscado trilhar para garantir segurança jurídica e também maior efetividade, não só na avaliação, mas também na gestão dos fatores de riscos dentro do ambiente de trabalho aí das empresas. E agora eu quero saber de você, o que é que você acha sobre esse tema? Você acha que realmente deveria o Ministério do Trabalho postergar por mais um ano a avaliação e da inclusão dos fatores de risco psicossociais dentro do PGR? Ou você acha que o tempo já foi suficiente, que as empresas já teve tempo suficiente para se adequar e que realmente precisa entrar em vigor esse ano? E também me diga aí nos comentários o que é que você acha a respeito das soluções que você já viu aí disponíveis no mercado, de como as empresas têm conduzido esse processo aí de avaliação e também de gerenciamento dos riscos psicossociais dentro do GRO, do gerenciamento de risco das empresas. Eu quero saber aí o que é que você acha sobre isso,
Então, deixa aqui nos comentários que a gente vai expandir esse debate através da caixa de comentários aqui desse vídeo. E se você gostou desse tema, eu peço que compartilhe com algum colega que também possa se interessar por esse assunto. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, que eu observo que muita gente que assiste os nossos vídeos ainda não está inscrito no canal. E se aparecer a opção de hypar o vídeo, peço que deixe alguns pontos para hypar esse vídeo, para que o YouTube consiga entregar para mais pessoas. E se não deixou seu like ainda, deixa o like no vídeo, que isso é importante para o nosso vídeo alcançar um maior número de pessoas. É isso aí, abração, sucesso em seus negócios, sucesso em seu trabalho e até o próximo vídeo. Tchau.